É a questão nuclear, é a questão cultural americana no Oriente Médio, a presença americana no Oriente Médio desde os anos 40. A gente tem que pensar em 48, a gente tem que pensar na fundação de Israel, a gente tem que pensar nesse processo. Né? E é um processo que tem um resultado atípico da Segunda Guerra Mundial. Os dois lados estavam ganhando vitória. Os valentões do bairro mostrando sua força. É exatamente isso dos dois lados. Né? Principalmente do lado americano, que pretendia dar uma espécie assim de show de valentia, como ele mesmo disse. Né? A situação beira o ridículo, né? Porque ele deu o show de valentia por volta das 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde recuou. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. Né? O Irã ficou na sua. O Irã mais ou menos devolveu e ficou na sua. Né? É bastante provável que entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, né, telefonemas na Casa Branca se sucederam, tanto dos árabes moderados, ou que você está fazendo, como o telefonema que eu acho que funcionou mesmo, né, que foi da diplomacia chinesa dizendo, para por aí. Né? E eu acho que aí parou. Né? O que a gente consegue perceber, né, é que essa demonstração de valentia, ele insinuava, era o grande ensaio da declaração formal de acordo, que está sendo muito pressionado, principalmente pela China, mas não só. Né? O mundo inteiro está interessado em devolver o petróleo pelo menos para $90. Né? Então, não brincar com isso, dado as condições que nós já teremos para repor os estoques desses 3 meses de guerra, desses 100 dias de guerra. Porque a Europa usou todos os seus estoques, a Ásia usou todos os seus estoques, isso precisa ser reposto, né, com instalações petrolíferas que foram bastante atingidas. É só a gente lembrar de Fujairah, né, que é uma das maiores portos nos Emirados Árabes Unidos, que o Irã mostrou o tamanho do seu estrago. Né, do seu poder de fazer estrago. Então, quando a gente olha para isso, os dois valentões foram sentados ali do lado, né? O chefe de polícia do bairro chamou os dois valentões, botou um em frente ao outro e disse, agora vocês se entendam. Né? Quais são as diferenças? Eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso. Né? Para o lado iraniano, o que eles aventam, eu acho que vale a pena a gente enumerar esses pontos. Né? Eles apontam 3 situações básicas. Primeiro, né, fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos navios iranianos. A Marinha Americana se retira dali, né, tanto de Hormuz quanto do Estreito de Omã. 2, né, de algum modo, o Irã tem que acentua que a administração de Hormuz, abre aspas, isso é frase do Aragash, né, do chanceler iraniano, a frase é, a administração de Hormuz, abre aspas, não será a mesma. O que é que eles insinuam? Nós vamos acentuar nossa posse sobre Hormuz. Esta talvez seja a maior derrota americana. Né? Ensinou o caminho das pedras para o Irã, da importância que tem Hormuz. Eles sabiam que tinha, mas não sabiam que era tanta. Né? E de alguma forma provou que a marinha iraniana pode efetivamente bloquear, né? Com o perfil que a marinha iraniana tem, com navios rápidos, lanchas rápidas, com poder de ataque muito alto, né? E podem atacar um destroyer, como fizeram, podem atacar um porta-aviões, como fizeram, e fazer um estrago danado com alguns poucos milhares de dólares. Este é o ponto. Né? Alguns poucos milhares de dólares pegam um navio que custa na faixa dos 3 dígitos de $1 milhão. Esse desequilíbrio ensinou para o Irã o seguinte, aquilo que nós temos aprendido com os drones, dá para fazer com lancha rápida. Em outras palavras, Hormuz vai passar a ter um outro peso para o Irã. Tanto financeiro, é bastante provável que o Irã desenhe. Cada navio que passa ali tem que pagar um pedágio, é possível que o Irã desenhe isso, mas o maior ganho é geopolítico. Né? O Irã mostra para os seus vizinhos o tamanho do seu poder. Essa é a derrota maior. Né? Esse é o maior problema. Então, o primeiro problema é o fim do bloqueio. Segundo, Hormuz não será o mesmo. Terceiro, né, que a questão do programa nuclear será discutido dentro de 60 dias, na visão do Irã. Né?
Então, esses 3 pontos. Né? Hormuz é nosso, os americanos saem de perto da região e, de algum modo, o programa nuclear entra em discussão, mais ou menos um redesenho de 2015. Isso é o Irã. Essa é como o valentão do Irã sentou na mesa. Como é que o valentão americano senta na mesa? 3 posições também. Né? Primeiro, o Irã, segundo o Trump, na linguagem da Casa Branca, aceitou desmantelar o programa nuclear. Como sempre, a linguagem da Casa Branca é cheia de hipérboles, é cheia de grandezas, né? Que não são bem assim. Imagina o Irã desmantelar o acordo nuclear, esquece. Né? Isso não vai acontecer desse formato. 2, né? Ele vai reabrir Hormuz sem qualquer condição. Convence as lanchas rápidas. Acho que não vai ser por aí. Né? E o terceiro, é o que talvez seja o mais possível de ser oferecido como uma cantilena de acordo, é o desbloqueio da grana do Irã que estão nos países árabes moderados. Só em Dubai estima-se que pode chegar a 100 bilhões de dólares. Só nos bancos do Emirados Árabes Unidos que o Irã tenha colocado. O Irã é um país que exporta para a China agora, em torno de 3 a 3 milhões e meio de barris dia. É evidente que ele acumula, principalmente antes dos bloqueios, antes da Guerra dos 12 Dias, o Irã acumulava dinheiro. Né? Mesmo com as sanções, e colocava esse dinheiro em várias situações. Não é difícil mesmo que nós tenhamos nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, alguma coisa em torno dos 100 bilhões de que o Irã acentua. Né? Não é aqueles 24, parece que agora está ficando mais claro que a questão não são o dinheiro do Irã nos bancos americanos, é o dinheiro do Irã nos bancos dos países árabes moderados ali em volta. Né? Então, que o Irã diz, olha, é vital para a nossa reconstrução, mas se vocês não devolverem, tudo bem, obrigado. A gente vai tocar a vida do mesmo forma. O que é que sobra disso, César? Quem tem posição de força, mesmo no diálogo da paz, vamos chamar de diálogo da paz, é o Irã, não é os Estados Unidos. O que vai insinuar, para todo bom entendedor, sabe aquele problema de meia palavra, basta. A meia palavra é, quem perdeu foi os Estados Unidos. É isso que vai ficar. Né? E eu acho que isto é o que mais o Trump pretende evitar. Né? Que as pessoas se notem, o mundo note que os Estados Unidos se meteram numa aventura e saíram de lá tosqueados. Sabe aquele problema de alguém vai tosquear, sai de lá tosqueado? É isso aí. Né? Então eu acho que a questão agora é que tipo de satisfação o Trump dá às suas bases e que tipo de recado ele dá ao mundo. Nesse ponto, eu acho que a China está jogando o jogo mais perfeito possível. Ela está aumentando o desgaste americano. Por quê? Porque a China já percebeu que os países árabes moderados, olha, o que está acontecendo com Kuwait, Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, é mais ou menos o que está acontecendo com Inglaterra, França e Alemanha. Os Estados Unidos não são confiáveis. Opa! A Europa tem o problema Putin, então a Europa vai devagar nessa história. Não tem Putin para os árabes moderados, eles vão bater direto na fonte. No último mês, durante o mês de maio, né, nós já estamos na metade de junho, no último mês, né, mês de maio inteiro, aconteceu uma romaria de até chanceleres que todos os países árabes moderados visitaram Pequim. O recado mais forte foi a visita do próprio Mohammed bin Salman, o poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a Pequim, com uma conversa de 2 horas privada com o Xi Jinping. Olha, se eu fosse a diplomata americana, eu punha minhas barbas de molho. Apesar de branquinha, eu botava elas de molho. Né? Porque, né, a coisa tomou um outro rumo. Né? Os países árabes moderados passaram a achar que é muito melhor bater na porta de Pequim para amansar o Irã do que usar o poderio americano, que pode falhar. E o poderio americano pode falhar porque eu desconfio que o Pentágono olha para o Oriente Médio daquilo que já vem desde o Obama.
A gente tem uma ideia dos Estados Unidos, uma ideia de que a Casa Branca manda em tudo. Vai devagar. O Pentágono, ele faz estudos, faz situações, e o Pentágono olhou para a situação do Oriente Médio e disse, isto é um problema israelense do que nosso. Está clara a ideia? Tá. Nós temos preocupações globais. O problema do Oriente Médio é tão duro, é tão difícil, é tão insolúvel, e o Líbano está aí para provar. Né? É mais fácil você resolver o Irã, olha as condições, chega para cá, do que resolver Líbano. Eu quero ver resolver Líbano, porque Líbano é uma outra realidade. Quando as pessoas falam de Líbano, eu faço uma pergunta só: que Líbano vocês estão falando? Não tem mais Líbano, tem Hezbollah. Israel bombardeou o bairro cristão, cara. Então, é algo que a estrutura libanesa é muito mais frágil. Isso tem a ver com a política interna de Israel. E tem a ver com um fato que é concreto. Né? O poderio militar de Israel é inquestionável. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eles têm muita força. E uma força meia própria. Né? Eles têm força para arrancar, seja qual for o governo em Washington, eles têm força para arrancar armamento de lá. Isso é uma realidade. Não me pergunte por que eu não sei. Né? Aliás, não sou só eu que não sei. Né? Um monte de gente nos Estados Unidos faz a mesma pergunta. Eu estou falando de todos os jornalistas. Um jornalista como o Farid Zakaria faz a mesma pergunta que eu. Como é que tem tanto poder? Mas o que você supõe, Trevisan? Porque esse talvez seja o cerne da questão. O que você supõe? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com teoria da conspiração, se fala de Epstein Files e não sei o quê. Mas o que você supõe? Por que o Netanyahu e Israel tem tamanho controle sobre as decisões de Washington, digamos assim? Olha, a minha sensação é que são duas vertentes. São duas vertentes que eu acho que a gente tem que pensar nesses termos. Deixando todas as teorias conspiratórias de lado, como qualquer ser humano, a gente sempre gosta de uma fofoquinha, uma teoria conspiratória. O problema é que ela dá sempre errado. É o que eu digo. Tá bom, eu acho legal uma teoria conspiratória. O problema é que ela não serve, porque ela dá errado. Ela não responde às questões. Né? Então, qual é a questão concreta que a gente tem? Primeiro, eu acho que Israel tem algo que a gente esquece. Israel é a terceira, ou a quarta, né, força nuclear do mundo. Não adianta a gente tapar, tem mais de 90 bombas. Tem muito mais bomba que a Inglaterra, muito mais bomba que a França, muito mais bomba que a Índia, muito mais bomba que o Paquistão, todos os outros. Né? Então, Israel é a terceira, quarta força. Né? Então, quando você olha para isso aí, você diz, espera aí. Né? Há analistas, inclusive no Foreign Affairs, tem um artigo bem legal sobre isso, né? De que talvez Israel tenha, do ponto de vista da prontidão de ataque nuclear, um desenvolvimento maior que o da China. Né? Então eu acho que eles têm um ponto aí que dá para dizer, olha, se não me ajudarem eu uso. Então, sabe a mesma coisa do Putin? Quando o Putin segurou no começo da guerra da Ucrânia, que a Inglaterra, a França, nós vamos mandar soldado, o Putin deu um aviso só e aí parou. O primeiro que entrar, eu aperto o botão. Parou. Ninguém mais pensou nisso. Um lado que eu acho que o poder... Eu estou falando de poder real, viu, César? Estou falando de poder real. A tua pergunta é ótima. Por que é? Né? O segundo ponto é, primeiro, o poder nuclear, e eu acho que um segundo ponto, de fato, né, são os compromissos americanos que vão desde os anos 40, né, em relação a Israel. Israel é um contrapeso no Oriente Médio da presença americana. Eu acho que Israel sabe o valor que isso tem. Né? Então ele consegue cobrar. É claro que Israel tem muita força na mídia, é claro que Israel tem muita força no Congresso americano, isso tudo é real. Da onde vem essa força? Eu acho que essa força vem de uma cultura americana muito próxima. Chamou muita atenção, e vários analistas no New York Times, vários analistas no Washington Post chamaram a atenção para o risco de que nos centros emissores da inteligência americana, né? Universidades, artistas, estavam se afastando de Israel. E eles diziam, cuidado, hein? Porque o assunto de Gaza estava pegando muito forte. Então, alguns estavam se afastando, as grandes universidades, né? Tanto que o Trump fez uma pressão brutal sobre as universidades em tudo isso. Né? Então, eu só anotei. Né? Teve aluno sendo preso, né, Trevisan? Porque sendo preso,
As universidades tiveram que tomar isso, as universidades tiveram que tomar, assim, nas mãos, não tem outra palavra, uma certa repressão a atos condenatórios, porque não dava, né? Então, eu penso que um pouco do poder se explica aí, né?